Olá a todo mundo, vamos iniciar mais uma aula de cálculo diferencial integral 2, onde iremos continuar falando de integrais trigonométricas. Dúvidas matemáticas é com o professor Pedro. Hoje iremos ver integrais do tipo tangente elevada a m de x vezes secante elevada a n de x dx, onde iremos considerar duas possibilidades. A primeira, vamos considerar que a potência da secante é um número par. Então, vamos escrever aqui a potência da secante como sendo n igual a 2k. Então, ficamos com a integral de tangente elevada a m vezes secante a 2k de x dx. Observe que qualquer número elevado a 2k é a mesma coisa que esse número elevado a 2 elevado a k, já que potência de potência nós multiplicamos. Então, dessa potência aqui, eu vou extrair um termo aqui de dentro dessa potência do k. Então, como esse termo aqui de dentro é a elevado a 2, o termo que eu tiro é a elevado a 2 e aqui eu fico com k menos 1. Para confirmar que essa construção aqui está correta, vamos desenvolver essa parte aqui, onde potência de potência nós multiplicamos. Então aqui vai ficar 2 vezes k menos 2, que está aqui. Quando eu multiplicar por esse a elevado ao quadrado que ficou aqui fora, eu vou somar as potências, então eu vou ficar com 2k menos 2 mais 2, que é igual a 2k. Então eu vou aplicar essa propriedade aqui das exponenciais a essa secante elevada a 2k. Ou seja, eu vou tirar aqui um termo quadrado da secante, que está aqui, então eu vou ficar com secante ao quadrado elevado a k menos 1, tal qual eu fiz aqui já para esse número a. Agora eu irei fazer a seguinte substituição trigonométrica, substituindo a secante ao quadrado de x por 1 mais tangente ao quadrado de x. Dessa maneira nós ficamos com a integral de tangente a m de x vezes 1 mais tangente ao quadrado de x elevado a k menos 1 vezes secante ao quadrado de x dx. Com isso nós fazemos a substituição u igual a tangente de x. Dessa forma, du vai ser igual a secante ao quadrado de x dx, que é exatamente esse termo que ficou aqui da minha integral. Então, eu vou substituir esse termo aqui por du, e onde eu tiver tangente aqui, eu vou substituir por u, ficando com a integral de u elevado a m, vezes 1 mais u elevado ao quadrado, elevado a k menos 1 du. Então, nós construímos aqui um método para calcular integrais desse tipo, onde a potência da secante aqui é par. Então, vamos ao seguinte exemplo. Então vamos utilizar aqui essa técnica para encontrar a integral da tangente à sexta de x vezes secante à quarta de x dx. Então eu já vou escrever aqui a minha integral de tangente à sexta de x e aqui eu já vou guardar um termo quadrático da secante, então eu vou ficar com secante ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x dx. E esse termo aqui da secante eu vou substituir pela igualdade trigonométrica 1 mais tangente ao quadrado de x. Então eu vou ficar com a integral tangente à sexta de x vezes 1 mais tangente ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x dx. E agora eu irei fazer a mudança u igual a tangente de x, de onde du aqui vai ser igual a secante ao quadrado de x dx, que é exatamente esse termo aqui. Então eu vou ficar com a integral de, onde tem tangente eu vou substituir por u à sexta, vezes 1 mais u ao quadrado du. Então fazendo esse produto aqui, eu vou ficar com a integral de u elevado a 6 mais u elevado a oitava du. Então fazendo a primitiva eu vou ficar com u elevado a 7 sobre 7 mais u elevado a 9 sobre 9 mais c, que é uma constante de integração. Então isso aqui é igual a tangente à sétima de x sobre 7 mais tangente à nona de x sobre 9 mais uma constante de integração. E dando continuidade, vamos agora considerar a potência da tangente como sendo um número ímpar.
Então temos aqui m igual a 2k mais 1, que nós já vamos substituir aqui na potência da tangente. E no próximo passo aqui eu vou pegar um termo dessa tangente, então esse 1 aqui vai sair, e vou pegar um termo dessa secante, então aqui vai ficar n menos 1. Então, saindo um termo aqui, eu fico com tangente elevado a 2k, que é a mesma coisa que tangente ao quadrado de x elevado a k. E tirando o termo aqui da secante, a potência vai ficar n menos 1. Então está aqui o termo que eu tirei da secante e o termo que eu tirei da tangente. Feito isso, nós vamos substituir tangente ao quadrado de x aqui pela a igualdade secante ao quadrado de x menos 1. Com isso, a integral vai ficar integral da secante ao quadrado de x menos 1 elevado a k vezes secante elevado a n menos 1 vezes secante de x tangente de x dx. Agora nós vamos fazer a substituição u igual a secante de x, de onde a derivada de u vai ser igual a secante de x tangente de x dx, que é exatamente esse termo final aqui da minha integral. E aqui eu fiquei com tudo em termos de secante, que eu vou substituir por u. Então nós ficamos com a integral de u ao quadrado menos 1 elevado a k vezes u elevado a n menos 1 du. E com essa técnica aqui nós conseguimos responder integrais desse tipo, onde a potência da tangente é ímpar. Então com essa técnica aqui vamos resolver a integral da tangente a quinta de θ vezes secante a sétima de θ dθ. Então eu vou escrever minha integral aqui já tirando um termo da tangente e um termo da secante. Então a tangente vai ficar tangente à quarta de θ, que é a mesma coisa que tangente ao quadrado de θ elevado ao quadrado vezes secante à sexta de θ. Então o meu termo da secante eu vou colocar aqui e o termo da tangente que eu tirei eu vou colocar aqui, tangente de θ dθ. Agora eu vou substituir essa tangente aqui por secante ao quadrado de θ menos 1. Então eu vou ficar com a integral de secante ao quadrado de θ menos 1 elevado ao quadrado vezes secante à sexta de θ vezes secante de θ vezes tangente de θ dθ. Agora eu vou fazer a substituição u igual a secante de θ, de onde a derivada de u aqui vai ser igual a secante de θ vezes tangente de θ dθ, que é todo esse termo final aqui da minha integral. Então eu vou ficar com integral de u ao quadrado menos 1 vezes u à sexta du. Então, já desenvolvendo esse termo multiplicando por u à sexta, eu vou ficar com u à quarta vezes u à sexta, que é u à décima, menos 2 vezes u ao quadrado vezes u à sexta, vai ficar u à oitava, mais 1 vezes u à sexta, que é u à sexta du. Fazendo as primitivas, eu vou ficar com u elevado a 11 sobre 11, menos 2 vezes u elevado a 9 sobre 9, mais u elevado a sétima sobre 7, mais uma constante de integração. Então, isso é tudo aqui vai ser igual a secante elevado a 11 de θ sobre 11, menos 2 vezes secante elevado a 9 de θ sobre 9, mais secante elevado à sétima de θ sobre 7, mais uma constante de integração c, que é a primitiva de tangente à quinta de θ vezes secante à sétima de θ. Então, esses foram os dois casos para integrais desse tipo aqui. E observe que existem uma infinidade de integrais que não se encaixam nesses métodos que nós acabamos de ver. Então, quando isso acontece, nós devemos utilizar de nossa criatividade e nosso conhecimento já adquirido para criar novas técnicas, novas estratégias e resolver essas integrais. Por exemplo, então, digamos que nós vamos fazer aqui a derivada de ln do módulo de uma função de f de x. Então, utilizando aqui a regra da cadeia, derivando ln de f de x, que é 1 sobre f de x, e derivando f de x, que é f' de x, isso aqui vai ser igual a f' de x sobre f de x. Integrando essa igualdade aqui de ambos os lados, começando pela direita, nós temos que a integral de f' de x sobre f de x vai ser igual à integral disso aqui. Só que como a integral é uma operação inversa da derivada, então isso vai ser exatamente igual
a ln do módulo de f de x mais uma constante de integração. Então nós acabamos de criar aqui uma nova técnica de integração que nós vamos utilizar para encontrar a integral da tangente de θ. Então observe o seguinte, ó. Tangente de θ é igual a secante de θ vezes tangente de θ sobre secante de θ, né? É como se eu tivesse multiplicado aqui a secante de θ em cima e embaixo. Se eu simplificar aqui, eu fico só com a tangente de θ. Só que observa o seguinte, ó, que a derivada da secante de θ aqui é exatamente igual a secante de θ vezes a tangente de θ. Então, se eu tomar minha função f de θ aqui igual a secante de θ, então disso aqui eu vou ter que esse quociente aqui é igual a f' de θ sobre f de θ, né? Onde f de θ aqui é a secante de θ, né? E se eu for desenvolver isso aqui, eu vou chegar à tangente de θ. Então a integral da tangente de θ é a mesma coisa que a integral da secante de θ tangente de θ sobre secante de θ dθ, que de acordo com essa igualdade que nós acabamos de ver, isso é igual a ln do módulo de f de x, que no caso aqui é secante de θ, mais uma constante de integração. Então está aí um exemplo onde nós utilizamos o conhecimento já adquirido, desenvolvemos aqui uma nova técnica para integrarmos uma função trigonométrica, que no caso foi tangente de θ. E com esse exemplo eu encerro essa aula, agradeço a todos vocês. Qualquer dúvida iremos tirar na aula presencial assíncrona e qualquer coisa vocês já podem adiantar pelo e-mail. Muito obrigado a todos vocês.